Bom, bora para mais um. Os comunistas estiveram no Vilela novamente. Dessa vez foi o Jones Manuel e o Gustavo Gaiofato. E vamos ver um cortezinho desse momento, onde eles vão falar sobre como aumentar a qualidade de vida do povo brasileiro. Isso eu acho que é um tema bastante importante, porque, nossa, cada dia mais esse discursinho liberal, essa coisinha do trabalhe muito. Não, acho que não é muito por aí que eles vão, não, mas da exploração do trabalho, a aceitação da exploração do trabalho é complicada. Mas vamos ver para onde que esse papo vai. Gustavo Gaiofato e Jones Manuel no Inteligência Limitada. Ai, meio Então, por gripado. exemplo, se eu viro presidente, Tá. Vilela votou em mim, Gafanhoto? ministro, Opa! Tá. distribuindo cargos, isso é... Mandou, Olha ali, mandou, olha, toma mandou, lá da mandou. cara. Não, eu viro Mandou. presidente. Sabe o que eu vou fazer no dia 2 de É. janeiro? 2 de janeiro? Conclamar as cadeias de rádio e TV, que o presidente pode fazer isso, inclusive, toda semana, se quiser. E para desde já ganhar a classe média, que é o setor mais facilmente mobilizado para reação, eu vou lançar um programa Vida Barata. Vai ser tudo nome Tudo. simples e objetivo. Vida Barata. O que significa objetivamente? Ah, bicho. A gente vai pegar a Caixa e o Banco do Brasil, a gente vai reduzir o crédito para financiamento de imóvel, para financiamento de carro, o custo do spread bancário, dos serviços bancários no cartão de crédito e tal, sai dessa taxa de juros de 100, 200, 300% ao ano. A gente vai para cima dos planos de saúde. A gente vai para cima das empresas telefônicas. A gente vai para cima das empresas de educação privada, que, por exemplo, as empresas do plano de saúde são recordes de reclamação todo ano, os serviços de defesa do consumidor. E a gente quer baixar seu custo de vida. Sabe, os bancos privados, eles não aguentariam um mês de uma concorrência efetiva com a Caixa do Banco do Brasil. Sabe? Não aguentariam um mês. Isso daria uma gritaria dos infernos? Pô. Daria. Seria o fim do mundo. E os bancos iam dizer que não tinha crédito e não sei o que e tal. E a gente dobrava a aposta e dizia assim, traga sua dívida do Bradesco, do Itaú, do BTG para o Banco do Brasil, que a gente renegocia com desconto na taxa de juros, você pagando 70% menos do que você pagaria, e vamos lá, vida barata, vamos reativar a economia, vamos aumentar o poder de compra, vamos fazer com que seu suado dinheiro do trabalho renda mais, e que você não seja explorado por empresa de cartão de crédito, por plano de saúde, por telefonia, por empresa de educação privada. Começou bem. Isso por si Bem. só, isso não depende do Congresso, presta atenção. Isso não depende do Congresso. Não depende do número de deputados e senadores. Já abria um mandato chamando um debate nacional sobre o custo de vida, Foda. já para capturar esse setor da classe média. É isso. Em seguida isso, vai e faz um grande debate nacional sobre serviços públicos e sobre geração de emprego, colocando, ó, se você quer que tenha emprego bom, qualidade no Brasil para todos e para todas, eu preciso de duas coisas. Eu preciso ter o controle da política do Banco Central, então tem que revogar a autonomia do Banco Central. E eu preciso que acabe com o teto de gastos. Preciso ter a liberdade de manejar o orçamento de acordo com a vontade popular expressa nas urnas. Então, a gente quer chamar aqui um mecanismo de consulta à população para saber se você é a favor de que exista mecanismo de teto de gastos e autonomia do Banco Central. E vamos para o debate. Vamos chamar a população, vamos explicar, vamos debater, vamos mobilizar, vamos Boa. formar os ciclos em defesa. Porque é isso, né, cara? Falta esse debate com a população, falta abrir para votação. Essa falsa ideia de democracia é bizarra que a gente elege. A gente elege diversos tipos de candidatos, diversas origens e tal. Quem pesquisa sobre seus candidatos, quem tem uma pauta pela qual lutar, normalmente vai ter um candidato específico que vai proteger sua pauta, nananã, etc. Mas a grande maioria da população não tem. E ele vai naquele que apareceu mais pra ele, naquele que deu uma ajudinha no bairro dele, na cidade dele, que ajuda o município dele. Porque. E não a que ajuda ele, né? Porque ele não é bem o beneficiário dessas coisas. Mas a população, ela. Essa, porra, Quinta Peruna, que é a cidade do interior, quando tinha
eleição para deputado federal, para estadual, mano, isso aqui ferve, aparece os caras de tudo quanto é lugar, aí vem para casa de uns fazendeiros, vem para casa dos empresários, não sei o quê, o empresário leva ele nos lugares, faz jogo de futebol com churrasco, não sei o quê, babá. Aí a galera vai e vota, sem saber nenhum, porque não acredita que a sua participação faz alguma diferença. Então esse tipo de política de abrir votação pro povo, plebiscito, sei lá, qualquer coisa, pra galera participar é muito importante. É muito, muito importante. Muito mesmo. Do emprego e dos direitos sociais para todo mundo votar no plebiscito contra a autonomia do Banco Central e contra existir teto de gastos na política fiscal. E vai colocando a população em debate na política econômica, vai politizando, vai enfrentando. Isso faz com que você consiga mudar a correlação de forças. Isso faz com que temas que não estão no dia a dia da população, porque a mídia burguesa não coloca, porque os membros do sistema político burguês não colocam, vão para a boca da população. Mas e quando você sofreu o contra-ataque dessas mídias que estão na mão de poucas famílias, de quem vai perder com isso? Eu tiraria toda a verba publicitária delas. Sabe como é que eu enfrentaria a mídia burguesa? Tirando o dinheiro. Uma primeira coisa, o Brasil se naturalizou absurdo. Pessoal, a Petrobras é uma empresa quase que monopolista no setor. Tipo assim, a Petrobras explora um poço de petróleo. Ela não precisa fazer propaganda disso, porque é ela que explora o poço de petróleo e tal. Aí tem uns certos absurdos no Brasil. A Caixa é um banco que é único no mercado brasileiro. A Caixa é o banco do Minha Casa Minha Vida, é o banco de receber Bolsa Família, de receber FGTS e tal. A Caixa não precisa fazer propaganda. Aí tem umas coisas meio estranhas no Brasil. Que a Caixa e a Petrobras, por exemplo, pagando rios de dinheiro para a Rede Globo, para a Record, para Estadão, para a Folha de São Paulo, fazendo propaganda. Para time de futebol? Para time de futebol eu ainda... Não, para time de futebol... porque eles ganham, gastam uma grana. Mas a time de futebol eu ainda consigo entender, porque aquilo ali, meio que na psicologia popular, faz com que a marca circule bem. Entendi. Embora eu continuo achando estranho... Mas eu acho que na TV é a mesma coisa. No futebol, no caso, seria uma coisa mais de patrocínio mesmo, incentivar o esporte, diga-se. Você vê que tá na mão do esporte hoje, está na mão dos empresários também, principalmente futebol. Mas a propaganda pela propaganda gratuita, isso aí é uma forma eu enxergo pelo menos, como uma forma de incentivo à produção dessas mídias, essas empresas de mídia, né? E aí é foda estar na mão de certos caras que utilizam essa mídia pra jogar contra, né? E jogar contra literalmente. Você vê as propagandas, as matérias do Estadão, um absurdo maior que o outro, né? A empresa pública precisar se legitimar a partir de propaganda, quando ela deveria se legitimar a partir da própria função que ela cumpre. Então todo brasileiro achar importante porque sente a diferença no dia a dia daquela empresa. Mas beleza. Tá. Meu amigo, veja, eu sou presidente na segunda-feira, dia 1 de janeiro. Dia 3 a gente corta toda a propaganda, toda a verba publicitária do governo, toda a verba publicitária das empresas estatais para monopólio de mídia burguês. Corta. Chama o chefe da Receita Federal. Nossa, vai quebrar uma... E diz assim, ó, eu quero um pente fino nas contas de todos os grupos de mídia do Brasil. Todos. Todos. Júnior, você aparece morto no dia 5. Não. Aí não. Aí, depois que a gente dá a porrada, a gente negocia. Morde a sopa. Não, primeiro a gente diz quem manda. Primeiro dá porrada. Aí, claro que, por exemplo, quero que todos os grupos de mídia fechem. Não, nem precisa. Mas a gente precisa dizer quem manda. Precisa parar de acabar com a chantagem. Precisa parar de acabar com a politicagem, com o ataque à empresa pública, com o ataque à soberania nacional, com esse discurso lavajatista onipresente. Agora o presidente Lula retomou o investimento em refinaria Abreu e Lima. A matéria voltou tudo a matéria do Estadão, da Globo, é atacando. Peraí, pô, o Brasil importa hoje 30% de derivados de petróleo, isso não é o suficiente de petróleo. Aí vem um investimento tímido, bom, importante, mas tímido numa refinaria, os caras vêm atacar. Peraí, não, vamos conversar, não é assim não. Você quer atacar refinaria? Você quer que o Brasil não seja autossuficiente em derivados de petróleo? Tudo bem, você vai atacar. Liberdade sua. Direito seu. Agora, dentro da lógica da liberdade sua, não vai ter R$1 de verba pública para você. Veja, não é comprar. Não é querer que ele diga... Não, não é. Eu tô falando o que eu quero que ele escreva. Não. Eu não tô dizendo que o que ele quer, o que eu quero que ele escreva. Eu tô dizendo o seguinte, eu não vou aceitar
que um órgão que receba dinheiro público seja agente contra o Brasil. Então você quer mesmo defender que se privatize as refinarias do Brasil? Todo o país tem refinaria. A França, a Coreia, o Japão, a Alemanha, é isso. Aí o Brasil é um país que não pode processar seus derivados do petróleo, é isso mesmo? O Brasil vai ter uma indústria petroquímica raquítica que vai depender de importação, pagando bilhões em dólares, pressionando a balança comercial, pressionando a balança de pagamentos. Você quer defender isso? Você vai defender, não vai ter um real público. E vão pro pau. E de luta em luta. E se eles quiserem dar um golpe de Estado, a gente pega em arma de volta, resiste ao golpe. Eu acho que é um ponto importante, porque E é isso aí, ué. É isso aí. A história da luta de classes é essa, né? É essa, né? Não tem outra, irmão. Tem outra, porque na hora que acontece isso, que chega alguém pra fazer essa revolução mesmo que sem armas ainda, revolução política mesmo, de dentro do sistema pra fora, a base, a elite treme. E aí se desespera nisso aí. Porque é aquela coisa, não é sobre tipo, não pode falar mal. Pode, mas com qual embasamento? Com qual motivação esse jornal tá falando mal dessa refinaria? A que interesse esse jornal tá atendendo quando ele ataca uma refinaria que vai gerar dinheiro pro Brasil? Ele tá em benefício dos patrocinadores dele mesmo? Então ele está em benefício do patrocinador dele lá, da outra empresa, da Shell, que seja, que patrocine ele, de uma outra empresa estrangeira que patrocine ele. Ele está em interesse desse cara, ao invés de interesse do Brasil, e aí ele recebe dinheiro do Brasil e desse cara, só fala mal do Brasil, não desce o pau nesse cara, como se o governo tivesse a obrigação de ajudar ele. Qual que é a lógica disso? Entendeu? Eu acho. Da mesma forma que o empresário tem o direito de colocar o dinheiro dele para veicular a propaganda positiva dele, o governo também tem que ter esse direito de só colocar o dinheiro onde vai veicular a propaganda positiva dele. Para ficar colocando dinheiro para se autodeteriorar, o trabalho de autodestruição. E aí é o que o Jânio Manuel falou, esses caras não gritam tanto a independência deles, a liberdade deles. É isso, você faz suas escolhas. O governo também tem suas escolhas. Eles não defendem tratar o governo como uma empresa? boa parte do que a Sente na gente pele. percebe como esse movimento, né, do que o Jones está do que o Jones está futuramente propondo ali como Tá nesse fazendo processo. a campanha dele aqui. Sim, no caminho de volta para cá, a gente vai fechar o programa no carro. É isso, mas é um ponto que eu acho que a gente muitas vezes perdeu essa capacidade justamente por essa falta de mobilização, que é o fato de ser intransigente. De dizer o seguinte, ó, será assim. Ou é assim. Ou é assim, ou é assim. Acabou. Por quê? Porque da mesma maneira que todos os programas liberais, neoliberais, de opressão, de repressão, são absolutamente intransigentes, não existe espaço. Totalmente. Não existe esse espaço para poder fazer um diálogo, veja bem, não sei o quê, porque a história ensina todos esses momentos em que houve qualquer tipo de proposta para poder ter um pretenso diálogo, qualquer coisa que o valha, qual que foi o resultado histórico disso? A intransigência da classe dominante com relação ao interesse dela sobre a soberania popular. Sim, sim. E a grande questão é, por exemplo, né, fazer essa questão aí do... Que é isso, cara? Falando de classe dominante, como que os caras, tipo, fazem uma votação, escolhem uma coisa, não sei o que. Aconteceu agora no caso de Israel. Os países votaram a favor, não sei o que, cessar fogo. Não, os Estados Unidos, não. Não é do interesse dele. Não é do interesse dele. E foda-se o resto. O financiamento das mídias de verba pública. Isso não é o norte, né, uma censura do que dizer ou o que não dizer, porque o grupo de mídia hegemônico não representa os interesses do povo brasileiro. Exatamente. Ainda mais se for um Longe grupo disso. de mídia que é governado, que é privado, que é uma empresa feita para dar lucro. É isso, ela é feita para dar lucro. Então, todas as atividades que ela vai financiar e defender são atividades que vão, de alguma maneira, beneficiá-la economicamente. Por isso que é interessante para o Estadão, para a Globo, fazer terrorismo com a refinaria de Abreu e Lima. Por quê? Porque existem investidores estrangeiros que gostam dessa situação de dependência que o Brasil se encontra, porque eles também são acionistas desse processo. Exatamente. Porque eles também ganham na volta. Por isso que eles vão defender isso. Por isso que eles defendem essa perspectiva. Porque são interesses alinhados a outros investidores, a outros grupos internacionais. Como foi em 64, como foi antes, como é até hoje.
Então a nossa capacidade de mobilização nesse sentido, ela é muito importante, porque sem a intransigência, a classe trabalhadora não tem mais nada. Não, e é foda também como esses grupos de mídia são, tipo, até o momento que explode na bunda, porque a Globo, o ano passado inteiro, Braskem, que sonho, Braskem, que maravilha, Braskem, propaganda no Big Brother, os caralho, não sei o que, não sei o que. Aí esse ano sai matéria do Fantástico, porque aí não tem como esconder mais a merda de Maceió. Não é que eles não sabiam que aquilo estava acontecendo, e, não, a gente não sabia e tal. Não, eles sabiam. Sabiam, e a Braskem investia em tanta propaganda lá justamente por isso, porque sabiam que ia dar merda. Então vamos deixar o nosso nome bonito para quando acontecer, a galera não associar diretamente, não ter essa associação direta com a gente. Quando a merda de explodir mesmo, que já era para ter explodido tem uns bons anos atrás, aí a Globo, tipo, foda-se a Braskem. Agora a gente tem que fazer nosso papel jornalístico, nossa obrigação, bababá. Foda, foda. É totalmente mercenária, na verdade, né? Não A tem mídia mais nada. burguesa é Porque mercenária. imagina, se eu resolver fazer essa negociação, o primeiro momento que a burguesia vir, que for interessante para ela avançar e atropelar tudo, é um abraço. Veja aí, didaticamente. 2016, golpe de Estado. Né? A gente passa por um golpe legitimado pela instituição jurídica do Estado Democrático de Direito Burguês. O Estado Democrático é isso. Tudo funcionou na base da lei. Isso que eu ia falar, foi tudo na certinho. base da lei, entendeu? Para a gente até fazer esse levantamento, esse questionamento. 12 anos, né? Mais ou menos 12, 13 anos, mais ou menos ali, de governo, em que a gente teve um rebaixamento muito grande, Carta ao Brasil, teve um monte de programa que foi rebaixado, para poder manter, para justamente não ser radical demais, não ser intransigente. 4 assinaturas do Michel Temer e acabou tudo. É isso aí. Acabou tudo. Acabou. Num piscar de olhos. Por quê? Porque a classe dominante sabe de qual classe ela faz parte. Sabe e vai defender os seus interesses com unhas e dentes até o fim. Até o fim, porque a sobrevivência dela depende da exploração da classe trabalhadora brasileira. Por isso que nesse processo, para a gente poder construir essa outra hegemonia, a intransigência ela é absolutamente fundamental. Porque é essa intransigência que impede com que programas, esses avanços que causam a morte, uma canetada. Literalmente, Vilela, a morte das pessoas. Literalmente. Porque para cada pessoa, para cada momento em que a Sabesp, por exemplo, vai desinvestir, né? Ela retira, ela não faz mais concurso público, ela demite os funcionários de longa data, ela terceiriza algumas operações. Para quê? Porque tudo isso, para os financiadores, para os acionistas, são sinais de sanidade da empresa, de que ela dá lucro, né? Inclusive a Sabesp é uma empresa lucrativa. Esse é um outro argumento, né, que a galera usou muito para poder falar. A Sabesp no ano passado deu 2,3 bilhões de lucros para os cofres do estado de São Paulo. Não era deficitário. Só que aí qual que é o problema? O lucro da Sabesp foi reutilizado para outras áreas do setor que não para o saneamento. Por quê? Porque o processo de precarização é o que vai legitimar, na opinião pública, a necessidade de privatização. Veja só, educação pública em São Paulo. Professor de escola estadual odeia o Geraldo Alckmin. Por quê? Porque o Geraldo Alckmin foi o governante... Porque ele é racista. Não coloque em minha câmera! Eu conheço um ótimo escritório de advocacia, mas, os professores do estado de São Paulo odeiam o Geraldo Alckmin. E com razão. Porque o projeto da educação do Geraldo Alckmin para o estado de São Paulo foi um projeto que foi norteado pela destruição do investimento, pelo processo cada vez maior de concessão da educação para algumas iniciativas para o avanço de venda de material didático, de desvio de merenda. Lembra disso? Desvio de merenda. E aí você tem aquela coisa, né? Todo mundo defende revezamento de poder. Mas quando é o PSDB em São Paulo, aí a democracia do revezamento fica em silêncio, né? O PSDB ficou 20 anos governando São Paulo e a educação pública paulista tá nadando na lama, até hoje. Aí você pega um projeto como esse. Esse projeto interessa a quem? Aos grandes grupos privados da educação. E agora que está sendo tocado com aceleração pelo secretário de Educação do Estado de São Paulo, que é o Renato Feder, que foi secretário de Educação do Estado do Paraná, e que tinha feito aquela aprovação, tinha feito aquele movimento de acabar com o livro didático. E fez. Hoje o Estado de São Paulo não recebe mais verba do Plano Nacional do Livro Didático, um programa que existe há mais de 40 anos, acho que mais de 60 anos,
não recebe mais essa verba. Por quê? Porque agora o Estado de São Paulo compra material direto de quem? De uma empresa que presta esse serviço e que, curiosamente, é uma empresa que fechou contrato com o governo do Estado de São Paulo antes do Tarcísio assumir, em outubro de 2022. Mais de 100 milhões de reais em contrato fechado. E aí o Renato Feder, que ainda é secretário, ainda hoje, ele é um dos principais acionistas do fundo da Dragon Gem, que é um fundo internacional sediado em Delaware, nos Estados Unidos, e que controla as operações de uma empresa de informática, e que é uma empresa de informática que, curiosamente, tem os contratos de fornecimento de tablet, de computador e etc, para o governo do Estado. Foda. Foda. Mas é isso. Mais um cortezinho aí pra vocês. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. E vamos pro próximo.